Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Como estamos? Mais uma quinta-feira aqui e a gente tá aqui com você para mais um vídeo, mais um podcast aqui no nosso canal do YouTube. Sempre agregando valor para você, trazendo conhecimento para você que é seller, para você que tem a sua operação no Mercado Livre e para você que precisa buscar conhecimento de grande valia, de grande resultado, conteúdos que vão ser eficazes para você no seu uso do dia a dia. Bom, hoje a convidada que está aqui comigo é consultora do Mercado Livre, ela faz parte do time Volney Digital e é uma grande conhecida de todos vocês. Eu acredito que a maioria de vocês deve a conhecer. Ela já me procurou várias vezes quando nos eventos. Ela falou assim: Volney, eu vou atrás de você, que você é meu amigo. Não sei o que. Puta, eu não lembrava. E um dia eu falei assim: pô, vem cá. Você não era aquela que era gerente do banco, que tava fazendo meli? Sou eu! Pois bem, Gabi, obrigado por estar aqui. E aí, pessoal? Como é que tá? Boa noite, minha amiga. Boa noite, excelente quinta-feira pra todos, Volney. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né, Volney? Ah, mais uma vez. A Gabi, a gente se conheceu nesses Meli XP da vida, nesses eventos do Mercado Livre. Fórum 22, Meli Experience, foi bastante coisa, né? Gabi, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história como empreendedora, como pessoa que estava no corporativo, né? A gente traz gente sempre que tem experiência no mercado, que tem experiência com comerciantes ou para comerciantes, ou no caso seu, pô, você é altamente especializada em seller no Mercado Livre, porque você sabe o lado de cá e o lado dos bancos, né? Conta pra gente um pouquinho aí, Gabi. Tá certo. Então, gente, primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde, como diz o Volney. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco da minha experiência. Agradeço o Volney pelo convite e me sinto muito privilegiada de estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa experiência. Como o Volney disse, a minha experiência hoje, ela vem do mercado financeiro. Eu sou uma bancária de carreira. A Gabi, ela, quando me conheceu, ela falou assim: Volney, eu devia ter sido sua gerente no Safra. Eu falei: como assim, Gabi? Eu era gerente lá do Safra de Santana. Eu falei: é mesmo? Foi isso mesmo. Um dia você tava correndo, andando ali na região, aí eu conheço essa rua aí, hein, Volney? Ô, Volney, isso no direct, né? Volney, eu era gerente da agência de Santana, da Conselheiro Voluntários da Pátria. Ali na esquina daquele Safra, eu trabalhava lá. Ele, é a minha agência. Pô, eu trabalhava lá na empresa. A gente deve ter se cruzado e talvez não tinha se conhecido ainda, mas eu estive ali muito tempo frequentando o mesmo lugar que você. É isso, foi bom. Eu falo sincronicidade do universo, tá vendo? As pessoas se cruzam e de repente elas se encontram, né? Isso. E aí a Gabi, ela obviamente era gerente PJ. A gente tá falando do Safra, mas você também foi Itaú, né, Gabi? Sim, a minha experiência, eu trabalhei por 24 anos no mercado financeiro como CLT. Então, eu fui gerente PJ, com clientes de faturamento até 50 milhões ano. Trabalhei, então, nesse segmento que é considerado varejo para os bancos. Trabalhei no Banco Itaú, no Banco Safra e no Banco da Ecoval. E encerrei a minha carreira na parte de CLT há 2 anos atrás, no Banco Original, onde eu participei da montagem da operação banco, digital, né? Do Digital Empresas. Então, foi a minha última experiência. Essa maquininha que todo mundo vê espalhada pelo Brasil, que é a Safra Pay. Sim. Faço parte da primeira equipe de varejo do Banco Safra. A Gabi tem até umas fotos. Se eu conseguir, se ela me mandar, eu peço pro pessoal da edição tentar colocar aí. É isso aí. E aí desenvolvi a minha carreira fomentando o crédito mesmo e gerenciando carteira para clientes e empresas. Então,
desenvolvendo todo o processo de gestão das contas e a busca de crédito, que é o principal produto que os clientes mais querem, né? O seu negócio, então, você é especialista em PJ. Sou especialista em PJ. E Olha aí são, considerando o período de 24 anos que eu estive no banco, você pode considerar 14 anos gerenciando empresa, porque aí tem todo um ciclo, né? Sim, tem o comecinho da Então, carreira que não conta muito, o menor mas... aprendiz, ajudando os velhinhos lá a pagar os depósitos. É isso. Tem tudo isso, então eu tive uma carreira mesmo dentro do mercado. E numa dessas experiências, eu recebi uma bolada quando eu saí do Banco Itaú para o Safra. Olha Porque só. os gerentes são convidados. Ah, você ganhou luva, né? Ganhei luva. Ah, chique, hein? Eu só teve, desses meus 24 anos, um banco que eu fui mandado embora. Qual Os foi? demais, todos, eu saí por livre e espontânea vontade. Você saiu com dinheirinho no bolso. Com dinheirinho no bolso. E nessa migração do Safra para o Safra, eu recebi uma luva. Então, é um dinheiro que eles te Deu pra pagam trocar o carro? Putz, deu, meu. Nossa, nem me fala. Que beleza, hein? Meu carrão tá lá. E aí, uma parte desse recurso, isso aproximadamente 5 ou 6 anos atrás, eu investi no meu primeiro estoque para iniciar o meu negócio no online. Pessoal, a gente tá falando de dinheiro, de crédito aqui, mas eu falo que ela conhece os dois lados porque ela é seller do Mercado Livre também, né, Gabi? Sim, eu tava de saco cheio, assim, existem coisas no ambiente corporativo que te cansam. E às vezes a gente se ilude achando que você vai sair de um lugar, vai para o outro e não vai ter problemas, né? E aí você quer mudar de áreas. E eu estava insatisfeito com algumas coisas do mundo corporativo, recebi essa bolada, estava seguindo a minha carreira de forma normal e eu queria muito sempre, tinha o desejo de empreender. E aí foi quando eu comprei o meu primeiro estoque, coloquei o Corolão na estrada. Colocou o Corolla na rua e foi embora. Então, apertamos o Turbs. E foi embora. Fomos lá para Goiânia, na 44, na Rua do Contorno. Olha só. Aí, sellers do Mercado Livre. Olha aí, sellers, olha a diquinha primeira aqui, hein? Olha onde vai comprar. Onde que vai comprar, Gabi? Rua do Contorno, na 44, Rua do Contorno, Goiânia. em Goiânia. Polo, para quem trabalha com moda, é um polo muito importante aí no centro do país para compra de roupas. O que a Gabi tá falando aqui, ó? Primeiro insight aí pra galera. Vocês perceberam que não teve tempo ruim? Ela pegou o dinheirinho dela, catou o carro e foi pra Goiânia. Nós estamos em São Paulo. Você dirigiu 1.000 quilômetros atrás de fornecedor. Atrás de fornecedor. Foi a primeira experiência. Evidentemente que dentro dela existiram algumas coisas que eu fui no entusiasmo, que é o que eu fui aprendendo depois no decorrer do tempo. Sim. E a outra parte eu falei, bom, vou no local onde eu vou encontrar preço. E fui com a cara e a coragem e o dinheiro no bolso. Voltamos com o Corolão cheio. Lotado, cheio de mercadoria. Aí existem os erros e acertos do processo, mas foi a pontapé inicial. E aí trouxemos para cá, eu abri uma loja física ali na Água Fria, contratei blogueira para fazer espelho, tudo isso que manda o figurino, fizemos tudo isso. E eu, diferentemente do pessoal que começa no Mercado Livre, eu ainda não tinha o despertar do Mercado Livre. O seu negócio era físico, você era pensou físico, para fazer um exatamente. comércio. E eu pensei, bom, a gente conhece muita gente e eu acredito que vai dar resultado. Então, um aprendizado. Nunca comece o negócio pensando apenas nas pessoas que você conhece. Porque o mercado ele é muito maior do que aquele Sim. que você... E você depende das outras pessoas comprarem do que só daqueles que você conhece. Exatamente, sem pesquisa de mercado nesse sentido, da persona. Eu tinha uma persona foco, que era na época moda evangélica, e a minha família é muito conhecida na Zona Norte de São Paulo. Então eu acreditei que, por conta da sua rede relevância, a gente teria algum sucesso nisso. E era uma tendência também na época, em relação a algumas coisas que estavam acontecendo nesse mercado. E aí, passou aquele primeiro mês, as coisas não aconteceram como a gente gostaria, porque existia a questão da pesquisa de mercado, conhecimento de persona, o processo de marketing de divulgação, tudo isso que aí eu comecei a aprender nessa escola. E uma das coisas que estavam se falando muito era do online, na ocasião. E eu pensava assim, eu não vou colocar minha mercadoria no Mercado Livre, por exemplo, porque meus clientes não vão querer comprar, porque eu trouxe uns jeans de Goiânia que são perfeitos, né? Falando, ninguém vai querer comprar, porque o Mercado Livre o pessoal vende as coisas... Porcaria ou torra preço. Eu já tinha esse prejuízo, né? E montei um site.
Certo. Fiz mentorias de site, montei um e-commerce, e aí começou esse processo na nossa vida. Aí chegou um ponto que começou a vender, e aí o Cleiton fechou a frente da loja, assim, com aqueles adesivos parecendo tijolinho. Sim. Eu não vou atender mais ninguém aqui, não. Agora eu só vendo online. Ah, o E Cleiton que ela tá falando é o esposo dela, o Cleitão, gente boa. Cleitão, um abraço pra você, meu amigo. Por quê? Quem ficava cuidando da operação era o Cleiton, porque eu continuava no banco. Sim. E a agência, então, eu trabalhava na Voluntários da Pátria e o Cleiton cuidava da operação, fazendo as postagens. Sim. Aí ele fazia todo o processo das embalagens para levar no correio ali da Avenida Nova Cantareira. Certo. Começou a fazer amizade com as atendentes. Com as atendentes. E as atendentes... aí ele via um pessoal chegando com umas mercadorias, uns negócios do Mercado Carros e Livre, carros Shopee. lotados. Foi na época que a Shopee começou a estourar com a taxa zero. Tá, não cobrava nada, Não cobrava tinha nada. tarifa. Aí a moça falou assim, o Cleiton. Aí começou a fazer amizade. Aí o Cleiton não pegava fila na agência. Certo. Deixava lá, o pessoal Ia embora. fazia o pique e ia embora. E aí tipo, dava um agrado para as meninas, já Ganhava- tivesse o nosso esquema. Ó o segundo inside aqui, ó. Chocolatinho pra o pessoal do atendimento. Sabe o que a do gente correio. fazia? O Cleiton dava modeladoras. Olha só. Eu dava chocolatinho, hein, meu? Olha. E o pessoal, a mulher ama, né? Essas Lógico. coisas. Ah. E aí a gente não tinha fila. Então, quando nós começamos no correio, a gente ficou em fila. A gente fazia uma parceria com Sim. o pessoal das agências e deixava nossas coisas lá e Fazer depois a fazia o parceria, correio. dava uma modeladora Aí e ia as embora. meninas, e ele observava o que estava acontecendo ali. Certo. Aí ele falou, amor, não sei não, mas acho que esse negócio de marketplace pode dar uma alavancada no nosso negócio. Falei, eu vou tentar pesquisar mais. E eu tinha um amigo da época do Itaú, que é meu amigo até hoje, que num momento de insatisfação com o banco, começou também a vender relógios e produtos de marca, como você, no Mercado Livre. Certo. Ele é raiz daquela época da HTML e tal. Sim. E aí, ele entrou em licença lá no banco e deu um foco no Mercado Livre. Hoje é um seller importante, vende uns produtos de cosmético, plátino. O cara O cara é bom também. bom também. E aí, abraço pra você, Leandro. Ó, a câmera da Gabi é essa aqui, ó. Quando você... Essa. Ó, Gabi, manda um abraço pro Leandro. Abraço pra você, Leandro. Aê, bora Leandro, lá. Gabriela, por que você não coloca esses seus produtos no Mercado Livre? Ai, Leandro, ninguém vai querer comprar meus produtos no Mercado Livre. No Mercado Livre o pessoal compra só coisa popular. Esses produtos, artigos são melhores. Não, Gabi, vende. Gabi, vende. Continuei insistindo no site, mas não dei muita ideia. Aí comecei a consumir alguns conteúdos de algumas pessoas no Mercado Livre e comprei um dos cursos. E aí comecei a aplicar as estratégias na minha conta. Tinha uma mercadoria que era uma curva A do meu site, e aí, de repente, do nada, sei lá o que aconteceu, parou de vender. E eu estava com essa mercadoria num canto da estante, jeans maravilhoso. Aí eu falei, vou começar com esse, porque esse produto eu tenho sei que certeza, vai vender. ele vai vender. Cara, Uhum. tipo, eu coloquei... Na primeira semana, vendeu 50 peças. Eu falei, amor, esse negócio do Mercado Livre aí é bom, É hein? bom esse negócio, né? Pede mais. Aí liguei pro fornecedor, a gente tinha essa facilidade de pede na segunda, sai na terça, cai na terça Sim. ali no Brás. Pois, vai mais 50. Pô, Poxa, esse é bom, hein? eita, esse Mercado Livre é bom. Aí foi onde veio todo o meu interesse para consumir conteúdos e entender. Nesse intervalo, eu saí do Safra, eles passaram 2 anos, mais ou menos, Isso a gente né? tá falando, sim. Aí eu fui pro banco original, continuei sempre fazendo no paralelo. Então, durante o dia, cuidando da minha carteira e à noite fazendo À noite, Mercado estratégias. Livre. E o Cleiton, durante o dia, Operacionalizando cuidava da operação. Aí habilitou o full e foi onde nós conseguimos chegar nisso. Houve um episódio há 2 anos atrás, então sempre levei no paralelo durante 6 anos, Sim. né? Houve um episódio há 2 anos atrás que acabou me trazendo um pouco de satisfação em relação ao mercado financeiro e eu precisava de algo novo, né? E aí, meus clientes da minha carteira, vendo todo o meu desenvolvimento da loja, porque eu saí de um faturamento, assim, tipo, no site de 15 mil para 150 mil. Caramba, você era Platinum no seu site. Aí estourou a pandemia. E Certo. nós ficamos todos confinados dentro de casa. Sim. Eu ganhei algumas campanhas no banco e teve algumas coisas que não ficaram muito acertadas ali na hora do acerto, Certo. né? E me causou uma insatisfação tremenda. Eu falei, não vou mais... Vou abrir mão meter disso, o vou pé, sair fora. fora. E os clientes, por outro lado, vendo meus resultados, me ensina, Gabi, como que A eu fazer faço para Mercado subir? Livre. E aí nós ficamos confinados na pandemia, todo mundo dentro de casa trancado. E o meu site vendendo, e os meus clientes com as lojas físicas não vendendo, e eu que nunca tinha
tipo assim, vendia do nada no varejo, tava vendendo no online pra caramba. Estourou. Aí eu Na falei, pandemia você nossa, estourou. foi exatamente o nosso pico mesmo, né, de faturamento. E aí eu falei, pô, eu sou gerente PJ, eu tenho o business de gerenciar Quer dizer, negócios. você já sabia como... Aí foi o gancho também que Pra você consultoria. precisava para fazer as consultorias. Exatamente. E aí, as primeiras consultorias que eu fiz foram de clientes meus mesmos, de carteira, né? E aí eu descobri que existia o consultor do Mercado Livre, comecei a me envolver no meio dos eventos, foi onde a gente se conheceu. Sim. Ai, quem é quem, né? Sim. Comecei a tentar entender o mundo do Mercado Livre. E as minhas consultorias foram feitas para clientes meus, Sim. de carreira. E foi por isso que eu me conectei com a turma da consultoria. E comecei a viver esse mundo do Mercado Livre na minha loja, com as dores, aí vi que o negócio vende pra caramba, aí comecei a sentir as dores dos sellers Do em seller relação à também. reposição, o ritmo de venda, que cada produto tem uma curva, né? demanda, uma curva de demanda, Sim. uma curva de abastecimento, o quanto que é importante o relacionamento com toda a cadeia do seu ecossistema de abastecimento, desde Sim. a produção. Tentei produzir, estava até comentando com o Lucas ali Sim. fora que eu tentei fazer a produção de um dos produtos, né? E aí eu senti nesses 3 anos de Mercado Livre todas as dores relacionadas ao seller. Também fiz a estratégia de tentar abrir 2 contas. Quando você foi no meu escritório, aquela vez a gente estava com 2 empresas, lembra? Sim. Uma minha e uma do Cleiton. Aí eu já descobri que não é viável você pôr foco em 2. A gente só tem uma empresa hoje. A gente tem que escalar bem até ficar Platinum para depois pensar na segunda, né? E aí, para Mercado Livre, foi um laboratório que eu fiz nesses últimos 2 anos. Estou ainda na curva de aprendizado, como todos os sellers, mas sentando aqui no café, nos bastidores, conhecendo vocês, profissionais do segmento, eu senti a dor da maioria. E aí eu vou falar para vocês, ela sentiu a dor da maioria porque ela viveu seller, ela vive a vida de seller. E aí, nesse momento, eu falei pra Gabi, falei assim, Gabi, você manja muito de banco, meu. Não, aí eu comecei a me meter no meio dos manja consultores, muito né? de banco, meu. Isso que é o mais engraçado, porque eu falei assim, foi aquilo que eu disse no começo. Quando eu quis romper com o mercado financeiro, uma experiência de 24 anos, corre no sangue, todas as argumentações, as objeções. Já sabe o que tá rolando. E aí eu queria fugir daquilo, por conta de uma insatisfação momentânea. E o primeiro aprendizado, tentando, de repente, fazer uma migração de carreira que não se concretizou, isso é fato. Sim. Eu não tem como eu fugir desse lugar para este, achando que aqui vai ser melhor, que aqui não existem problemas, desafios... Todo lugar tem. Todo lugar tem problema. Não existe um mundo perfeito. Aí você fica assim, qual que é o problema que você quer resolver? Ou o desafio que você quer enfrentar? Não adianta você simplesmente comprar Mercado Livre achando que você vai vender no Mercado Livre, que é o que a gente tem nos debates, nas discussões do grupo, que você vai ter uma operação que vai viver em 6 meses, você vai ficar milionário, você vai andar de Ferrari, Não que é o que a vai. gente discute aí abertamente todo mundo. E aí, sentando no café com a turma dos consultores, conheci pessoas muito importantes, dentre elas o meu amigo Volney. Não, que isso. Colei no Volney, de justamente entender a fundo a operação, e aí trouxe essa clareza. Então, tiramos de campo as contas que não davam resultados, enxugamos a nossa operação. Então, uma curiosidade das pessoas que às vezes me mandam WhatsApp, Gabi, você parou com o Mercado Livre? Não, eu acredito muito no negócio, só que eu dei 2 passos para trás, arrumo a casa. Na verdade, não é nem que você deu 2 passos para trás, você vive esse Mercado Livre até hoje, mas o que a Gabi está falando é o seguinte, hoje, adiantando um pouco da história, ela vive consultoria de crédito. E então, por que eu estou falando isso? Porque a Gabi, quando eu falei para ela, eu falei assim, Gabi, você manja muito de banco. É um desperdício eu não ter você na nossa equipe não falando de banco. Sim, aí foi em novembro ou dezembro, quando você foi lá na minha operação. O que você vai fazer em 2023? Falei, Volney, eu já vivi, então, o Mercado Livre, o Marketplace, e-commerce na vivência, nas dores mesmo de você vender muito, de repente você não ter respostas porque parou de vender e vendeu, validou produto, comprou produto que não era para ser...
todas essas merdas aí. Sim, as dores de verdade. Todas. Já se ferrou de e verdade. E também todas as vantagens de você achar um produto bom. Bom. E a rentabilidade, surfar na onda, ter a oportunidade, ficar com raiva depois que entram aqueles amadores, acabam com o produto que vem queimando o dinheiro, E aí, existe um ponto em comum em todos, que aí na hora que a gente sentava nos cafés, fui convidada pelo próprio Mercado Livre para ir lá nos eventos, lá que a gente fez do Black Friday o ano passado. Você foi no evento do Volney também esse ano, não foi? Conheci o André pessoalmente, vivi Mercado Livre, fui convidada pelo próprio Mercado Livre para ir num evento que eles fizeram para palestrar o ano passado do pessoal de inclusão. Então, assim, me envolvi muito mesmo com todos. E aí, na hora do café, o que nós temos? Nós temos o cara do treinamento, nós temos o cara da logística, nós temos o cara do hub, tem até o cara que conta o tempo de estoque, lembra? No seu evento, que eu esqueci o nome da empresa dele, Daniel. Daniel do Magic App. Tem o pessoal que espia a conta do outro, né? Que são aqueles hubs que você fica vendo curva, aí tem o share. Tem tudo, né? Tem o market share, tem o estoque. Mas faltava uma coisa, não faltava, Gabi? Tem o full particular, tem o flex, tem tudo. Tem tudo. Aí eu falo assim, caramba, mas todo mundo só fala de resultados, mas existe um ponto que ninguém fala. Que é o que vai fazer com que toda essa roda gira, que é dinheiro. Eu falei, por que ninguém fala de dinheiro? Aí no café, e desculpa, tá? Vocês são um mundo muito masculino. Pelo amor de Deus, por isso que eu trouxe você aqui. Aí a gente tem que invadir, assim, às vezes é meio complicado. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, de onde vê essa menina aí? Porque é meio agitada. Porque no meu período de carreira... Era correria, Era correria e só homem nas plataformas. Sim. Nós temos até Irmandade, que é o pessoal do Itaú, da região do Brás. Então, conheço todas as vielas do Paris Brás, gente. Se vocês quiserem fazer vamos visitar o Paris. O tour do Paris Brás é com você. Vamos andar no Paris Brás sem pegar a trânsito e ficar preso no farol. É isso. A gente sabe andar em todos os miolos ali. E essa experiência, eu falei, caramba, poxa, eu posso agregar alguma coisa aqui. E aí, não que eu saí de falar de mercado, eu só mudei minha cadeira. Eu saí dessa cadeira aqui. Pra que eu vou ficar falando de vender e posicionar produto? Se produto é bom de venda, se é full. Quem que fala isso? Volney. Você falar disso, Volney. Pra que eu, Gabriela, porque se você for pegar assim, online a gente vendeu 6 anos, que é o tempo do nosso CNPJ mais antigo. Então, com todas as curvas aí cíclicas parecendo aquela UTI, né? Sim, vai e volta. São 6, oscila. Que é o maior. Então, nós estamos numa fase agora que a gente está entendendo o nosso novo posicionamento. Para que eu vou ficar falando de vender online se tem você, que é um seller raiz aí desde 1900 mais antigo HTML? Do mundo, né? Tem uma porrada de gente competente em todos os níveis e instâncias. Temos também um mercado que é promissor para esse assunto. Sim. E tem um que é comum no e-commerce, é o pessoal da indústria, toda a cadeia de abastecimento, quem vende, quem não vende, todos precisam e ninguém tem. Não tem ninguém falando sobre isso. Ninguém era especialista o suficiente. E não especialista o suficiente. Gente, eu tenho de certificação a vivência. Então, é muito mais do que você falar assim, eu entendo de montar uma operação de crédito com garantia de duplicados. Então, vamos lá, só pra galera entender. A Gabi fez a transição lá Transição. Como ela conhece os dois mundos, eu falei pra Gabi, falei assim, Gabi, vem trabalhar comigo aqui porque eu quero que você fale sobre dinheiro. E é isso que ela tá fazendo agora. Não é isso, né, Gabi? Sim, exatamente. Por quê? Então, eu tenho a minha conta tá lá. Eu sou um seller como todos vocês que estão aqui. Pra saber as dores também. E eu tenho um outro potencial que é de ajudar esses sellers que estão em desenvolvimento dentro da plataforma, de acordo com uma elegibilidade que a gente vai comentar daqui a pouco, a fomentar crédito. Por quê? Existe um ciclo dentro da plataforma ou de negócio. Vamos falar de qualquer negócio. O ciclo do negócio que é você descobrir uma oportunidade. Perfeito. Desenvolve essa oportunidade, escala. E todos os negócios, ele tem pico de crescimento e estabilidade. E tem o declínio. E declínio depois, manutenção. E dentre essas curvas, uma delas, em determinados momentos, você vai precisar fomentar crédito. Esse crédito, ele pode ser dinheiro em espécie de terceiros, empréstimos bancários, fintechs, P2Ps, pode ser um investidor anjo que aporta um capital no seu negócio,
Pode ser o prazo que você conquistou com o Com o seu seu fornecedor. Crédito. Crédito é isso. Não existe empresa nenhuma no mundo que viva sem crédito. Não existe empresa nenhuma sem crédito, é verdade. Você concorda? Isso. Porque a gente fala assim, Perfeito. não precisa de crédito de banco. Tem muita gente que vincula crédito a empréstimo a banco. Não. Crédito está totalmente ligado à sua reputação e em honrar um acordo que você tenha feito para alguma coisa. Perfeito. Não necessariamente só para Dinheiro. dinheiro. Não é só dinheiro. E aí, quando a gente pega o seller do Mercado Livre, reputação é algo que é o que mais se fala diariamente. Ele entende do que é reputação, mas ele não entende de como conseguir crédito dinheiro, né? Sim. E aí, se você pega o tempo, né, de vida de um seller dentro do Mercado Livre, os primeiros 2 anos de vida, se ele passar essa curva dos 2 anos e meio, os primeiros 2 anos é ano de construção. Perfeito. Construção de reputação. Ele precisa ganhar confiança da plataforma para que ela mostre mais os seus produtos, que te dê mais relevância nas vendas, que você ganhe o catálogo, não é assim? Não só isso, né? Posicionamento. E também é um ano de construção do seller, né? Porque é o que você falou, ele vai aprender a comprar, ele vai aprender a anunciar. Vai aprender a ver o ritmo de tempo de venda do produto. Se você vende uma semana, vende 15, vende 30. E ele vai aprender o ciclo do próprio negócio dele, né? Porque um ano ele não consegue saber o ciclo de sazonalidade, por exemplo. Não. Ou de reposição de estoque, ou de, eventualmente, como que ele vai negociar com os próprios fornecedores. Ele não consegue. É um período de conhecimento mesmo e desenvolvimento. Do próprio negócio. E a gente, frequentando todos esses eventos, temos eventos muito bons, mas muitas vezes a gente se pega com determinados temas que parece que isso em 6 meses ele vai explodir, já está tudo pronto. Não. Como empreendedores e empresários, a gente tem que entender que é um negócio e você precisa se capacitar. E essa capacitação é ali no dia a dia e Perfeito. no aprendizado onde você viver se o dia a conecta. dia. Exatamente. Então, vamos lá. Você tirou essas lições aí, mas por que você está falando dessa lição? Você fala em 2 anos especificamente, mas 2 anos, sei lá, vamos entender que, puxa, é uma, como se diz, coincidência que o banco ele pede no mínimo 2 anos de abertura de conta aberta, é isso? Como é que é? Me conta esses 2 anos do banco. Bate muito, né? Se a gente for pegar pelo ciclo do Mercado Livre, pelos estudos que a gente acompanha. E por cenário econômico que nós vivemos agora, nós temos um mercado restritivo, né? Por conta de alta de juros, inflação, a crise de abastecimentos em determinados setores, reflexo do que nós estamos começando a sentir agora do período que a gente fica confinado da pandemia. Todo mundo ainda está se assentando de alguma forma, né? Sim. Antes a gente conseguia fazer até com 1 ano, mas o mercado mudou. Então, para o varejo é 2. Então, vamos entender. Hoje você fez essa transição, que é meio que uma transição, e hoje você tem uma empresa que busca crédito para o seller. Isso. Aí, basicamente é isso. Isso. Lá no meio dos cafés, lá, das nossas reuniões do Mercado Livre, a gente começa o nosso papo, a resenha. E aí, poxa, eu descobri uma oportunidade, assim, assado, vou trazer aquele container e tal. Poxa, eu não tenho limite lá no meu banco, estou movimentando tudo. E aí a pessoa, eu sei como que você faz para conseguir isso. Eu posso te indicar uma casa que trabalha com uma pessoa do seu perfil. Uma casa é uma operadora bancária. Uma operadora bancária. Perfeito. Porque hoje, o que acontece? Isso agora falando como empresários, empreendedores de modo geral. Todos temos as nossas contas bancárias em bancos digitais ou bancos físicos. Todos estamos acostumados às 5 cores de bandeiras mais conhecidas nas avenidas das suas cidades. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. E quem é o quinto? Caixa Econômica, Caixa Econômica Federal. São os 5. Que são nossos bancos tradicionais e as maiores bandeiras, né? Que dominam o mercado no varejo. Certo. O dia a dia do seller, vamos falar então, continuando falando do seller do Mercado Livre. Qual que é a atividade? Validação de produto, relacionamento com o fornecedor, abastecimento de estoques e etc. O seu dia a dia, muitas vezes, ele não permite que você tenha que você vá até o banco fazer uma solicitação de crédito. E existem, dentro do seu relacionamento bancário, algumas coisas que potencializam a concessão do crédito ou dificultam. E na correria do dia a dia, você não tem como cuidar de tudo isso. Está cuidando da operação. Mas, no momento de necessidade, você vai recorrer a quem? Ao banco.
No mercado tradicional, por convenção, você precisa trabalhar muito a questão do relacionamento e da reciprocidade com os bancos para você ter crédito. Perfeito. Os seus primeiros 2 anos de constituição, o banco vai estar acompanhando o quê? Se você tem uma conta, movimentação financeira, o que você pagou, o que você recebeu, para começar a liberar linhas de crédito, entendendo a sua Mas vamos entender rotina. também, né? Você fala em liberar crédito, mas tem alguns requisitos também para isso, né? Tem isso. Um deles é a movimentação. Só que aí, digamos que você fez a movimentação de crédito aí durante um determinado período, maior do que 2 anos sempre, porque aí o banco entende como você recebe, como você paga, e você não teve acesso, porque dentro da política de crédito daquela instituição, a sua empresa, o seu negócio não se enquadra. Como que você vai sair para bater em mais 300 instituições que a gente tem hoje bancárias no Brasil, por exemplo, para buscar crédito? Quer dizer, de novo... Aí vem uma oportunidade. Foi onde você viu o mar azul para voar, porque você tinha 5 casas bancárias, que são 5 bancos tradicionais, mas ninguém enxerga que existem 300 outras oportunidades que ninguém vê. Exato. E um outro ponto, por conta do dia a dia, por conta de todas as outras variáveis que pratinhos que você precisa equilibrar ali no dia a dia. Um outro ponto, nós estamos no mercado hoje, se a gente for falar do mercado bancário, numa constante digitalização também. Então, o mercado bancário, ele vem hoje, todas as possibilidades existentes de você digitalizar uma operação acontecem. Então, em muitos casos, hoje o cliente não conhece o seu gerente, ele trata A gente tudo estava de até forma falando digital. sobre isso, né? Porque tudo que pode mecanizar, eles estão mecanizando, né? Exato, e isso é bom, não é ruim. Poxa, foi o que a gente estava comentando antes de começar. Fazer um depósito, isso é operacional. A máquina já conta o dinheiro, já faz o depósito, já acredita. Então, a rotina do dia a dia, excelente. Você não precisa nem mais se deslocar da tua empresa e pegar fila e sofrer todos aqueles estresses. Sim, sem dúvida. Mas quando eu estou falando de uma operação estruturada, de um capital de giro para investimento em máquinas, para melhorar ou aumentar a performance da minha produção, ou eu vou escalar o meu estoque, eu já sei que eu validei um produto e eu preciso aumentar a velocidade de vendas, preciso escalar vendas e eu preciso ter estoque para evitar as famosas rupturas que prejudicam o marketplace, e eu preciso colocar crédito, ou eu preciso equilibrar o meu fluxo de caixa. Um exemplo, eu fui fabricar as calças de uniforme que eu comentei contigo. Perfeito. E aí, nós temos o capital de giro. O que é o capital de giro? É um dinheiro que você tem dentro do seu caixa que vai permitir com que você faça as despesas do dia a dia, compra, abastecimento. Só que eu tenho um dinheiro que ele está na minha conta e eu tenho o dinheiro que está imobilizado em mercadoria. Eu preciso saber qual que é o meu giro de estoque e o dinheiro que eu preciso. E o tempo de giro de estoque que você precisa. Aí eu tinha o tempo da fabricação, os costureiros só recebem à vista. O meu fornecedor do Ceará demora 15 dias, ter que fazer o pedido com antecipado, para ele me entregar com 15, para vir lá do Ceará entregar. Preciso cortar. Preciso abastecer as máquinas. Preciso depois esperar o full vir, embalar. Não, preciso esperar o pessoal embalar, o full pegar, abastecer. Para depois no Mercado Livre colocar para vender. Quantos dias que foram desse... No seu ciclo? No meu ciclo. Sei lá, 45 dias. E as outras coisas que eu preciso pagar, o custo fixo. Então, esse número que às vezes o empreendedor não sabe. Mas e se de repente eu já estou com toda a minha operação em andamento e eu preciso equilibrar o meu caixa, o fluxo de caixa. Eu preciso injetar um capital para fazer face nesse gap que eu tenho de tempo. Espaço. Onde que eu vou buscar? E aí eu descubro que de repente eu movimentei a minha vida toda nesses últimos 2 anos no banco laranja, no vermelho, no roxo, no azul. E aí eu descubro que não tem nada pré-aprovado para mim, porque de repente essa instituição colocou um sinalizador porque ela não quer operar com e-commerce. E eu tenho potencial, de repente esse dinheiro que vai equilibrar meu caixa, eu preciso recorrer a um crédito de terceiros no mercado para equilibrar esse caixa. E aí hoje você tem esse acesso a todos esses 300 bancos. Exatamente. E aí o que eu sou uma empreendedora agora, então eu quebrei o ciclo, a corrente da CLT, mas a experiência do crédito, da vivência, da negociação, de montar uma operação continua. E surgiu no mercado um hub de crédito, onde dentro dessa plataforma nós somos gerentes com mais de 5 anos de experiência. E os próprios bancos, esses que vocês têm conta corrente, são conectados aos nossos hubs. E dentro dessa plataforma, eu tenho 50 instituições conectadas e mais de 150 produtos. Então, eu converso com você, faço um diagnóstico da sua necessidade.
coloco você dentro dessa análise de Desse crédito, hub. desse hub, e aí as casas que se interessarem com o seu perfil, levanta a mão, eu quero analisar a pasta do Vonei. E a gente monta a pasta de crédito kit e entrega para Quer essa dizer, casa. então hoje eu tenho meu gerente do Safra e eu tenho a Gabi também, né, Gabi? Sim. Você é minha gerente hoje, não é isso? É gerente. A diferença é que hoje, para o relacionamento do especialista de crédito, ou personal banker, que é o nome que se dá para a nossa profissão agora, é que você não é vinculado a uma necessidade de abertura de conta. Então, nós temos casas que vão pedir a conta, pode acontecer, mas a gente consegue ter acesso a modalidades de crédito sem precisar abrir conta ou barganhas, que é o quê? Qual que é a prática do mercado? E eu não estou criticando os colegas, porque existe a questão da reciprocidade, né? O banco quer o seu relacionamento. Se você vai fazer o seguro, por que você não faz comigo? Você vai precisar fazer o seguro do teu carro. Ah, se você precisa fazer uma carteira de investimentos, por que você não faz comigo? Então, isso é indiscutível, tá? Até muitas pessoas me procuram hoje em busca dos subsídios, famosos por NAMP, o Finame e outras linhas, e as pessoas não entendem que não é simplesmente o banco vai olhar para os seus olhos e te dar crédito porque você tem um imposto de renda de, sei lá, 5 milhões. Existe um processo de uma análise de uma pasta de crédito e uma conquista que você precisa fazer. E as linhas subsidiadas que vêm com subsídios do governo, você precisa ter uma reciprocidade. Poxa, se você tem uma loja física, você é um exemplo, varejista. Aí você tem a loja física e você tem o marketplace. Você não tem a maquininha de cartão que roda lá? Põe na conta para girar porque daí o fluxo. é só para eles saberem que você existe, que você é de verdade, que você vende também. O relacionamento, os dados, as informações, que é o que eu sempre falo, que estou aos poucos alinhando a minha comunicação no meu Instagram, mas crédito é informação. E quais são essas informações? Dados. E o que eu achei legal da gente se conectar nesses assuntos relacionados ao marketplace? Que vocês vendem muito bem a cultura do treinamento, o giro do estoque, como que você avalia um produto. A gente ensina as pessoas Ensina muito bem. E eu sentia muito falta de você, por trás, você está movimentando dinheiro, movimentando receita. Poxa, você já precisa... Mas está movimentando aonde, né? Com Onde? quem? Com Como? quem? Como que seu contador está lançando as suas informações no mercado? Olha a quantidade de volume de dinheiro que você está rodando. O seu faturamento, os seus informes, os seus dados. Então, a gente traz essa cultura da informação e você também saber usar e manipular em benefício. E aí o especialista te ajuda nisso. E é isso que você faz hoje, então, né, Gabi? Então, assim, hoje o que você me ajuda aqui na empresa é como montar a pasta de crédito top para o seller conseguir o melhor resultado nessas 305 casas bancárias. Sim, evidentemente que eu não passe 305. É claro, só o modo até de porque dizer. não dá, né? Não dá, mas você tipo, assim, avalia necessidade, os dois interesses, banco e empresa. Então, a gente faz essa intermediação. Porque, às vezes, as pessoas falam assim para mim, Gabi, eu vou mandar uma pasta para você, mas quanto que você vai conseguir de taxa? Isso é uma pergunta que a gente sempre rola, né? Só pra galera entender aqui, a Gabi me ajuda muito nos créditos que a gente tem na Vonei Digital. E não é incomum o seller chegar pra gente e falar assim, quanto que é a taxa? Aí, assim, antes até da Gabi responder, a galera sabe que eu sou meio voadora no peito. Ô, maluco, deixa eu te contar. Eu não sei quem é você, não sei quanto você ganha, não sei se você é adimplente ou inadimplente, se você tem casa própria, se você não tem, se você tem faturamento líder, gold, platinum, se você paga em dia ou não paga. Meu, se você não me der essas informações, eu nem vou passar pra Gabi pra ela falar quanto que é de taxa. Não é isso, Gabi? Aí a pessoa falou assim, mas o meu score é 900. Tá, mas e aí? Score 900 é o cara que não fez nada tem score 900, porque ele não fez nada. E aí, falando duas diferenças. Sabe qual que é a diferença do score e do rating? O score é só a fotografia imediata. Sim. E o rating é aquela fotografia do tempo. É assim, o score é uma medida, uma métrica que é utilizada no mercado relacionada à sua pontualidade de pagamento. Se você é um bom pagador, o que você consome, como que você paga. Então, ela está ligada a essa sua pontualidade. O rating é uma medida que os bancos utilizam de risco para saber a probabilidade de você me pagar. Então, com base no seu mercado, na economia,
com base no seu comportamento, no seu histórico, no seu score e outras variáveis, né? Endividamento, e tem várias curvas que a gente analisa, você tem uma pontuação. Aí a pessoa, mas meu score é 900, por que o banco não me empresta dinheiro? Porque na outra análise não passou. Aí tem segmentos que em determinados momentos o mercado fica mais restrito e mais aberto. Então, por exemplo, um exemplo agora. Hoje, né, nós estamos em 2023, julho, o segmento que está sofrendo bastante na concessão de crédito é a de alimentação para restaurantes. Por quê? Nós temos um histórico de 36 meses atrás de fechamento. E aí, tudo bem, a turma foi pro iFood, fez todas essas coisas, mas existe dentro dessa curva dos últimos 36 meses, uma dor aí, um problema que ficou. Então, é um segmento que, no momento, os bancos está fragilizado, não está sendo negado, mas ele é visto de uma forma mais criteriosa. E-commerce, por exemplo, e principalmente porque que é bacana a gente estar batendo nessa tecla aqui hoje. Nós estamos com um problema pontual neste ano, vindo aí do problema da Americanas, que estava super exposta na maior parte de todas as grifes bancárias. Perfeito. Então, o risco da Americanas é Explodiu, altíssimo para os bancos. Em todas as grifes tem lá risco tomado, que estão negociando como que paga, como que recebe. Então, o segmento em si está fragilizado para análises por conta de uma grande que já se manifestou. Do grande player que e deu outros chabu, que a gente né? está ouvindo por aí, né, nos bastidores, Sim. que impactam diretamente. Então, todo o mercado, a gente veio naquela curva assim, na pandemia, pô, o e-commerce está bombando, todo mundo quer entrar no e-commerce, todo mundo quer vender. E aí nós tivemos uma entrada muito grande de amadores e profissionais. Nós estamos vivendo agora a curva A peneira, né? A peneira está morrendo, todo mundo que não, até o final do ano não fica, quem é ruim não vai ficar. E evidentemente, quando você pega uma pasta de crédito do banco para análise, o banco vai olhar com lupa. E aí você pega o cara com um imposto de renda que não tem nada lá, 1.350 lá, um imposto de renda. O mínimo, né? O isentão. O isentão. Cadê seu patrimônio? Pô, você tá falando para mim que você fatura 500 mil por mês, você não tem uma casa para morar. Você não tem um carro. Você não tem um carro e que a gente vai fazer milagre. Então, isso. O lance você não tem cadastro, né? Justamente, gente, a gente precisa ter a cultura dos dados. Os meninos ensinam vocês a fazerem a metrificação das suas vendas, o que está vendendo, o share, todas essas coisas aí. Por que se é para você receber um aporte financeiro na sua empresa, você vai querer trazer todas as informações assim, com todo respeito, cagada? Não tem como. Não tem como. Você precisa ter o mesmo critério de validação de um produto, de validar e ficar no pé do seu contador para garantir que as suas informações entrem com qualidade. Então, o que a gente está falando aqui é que assim, para você, seller, não é só você comprar e vender no Mercado Livre com lucro. Só que você vendeu 500 mil que... Você tem que documentar isso. Isso, essa é a palavra. Não é isso? Você tem que documentar. E documentar não é tirar fotinho lá do seu faturamento, não. Usar o seu Mercado Turbo lá com a margem... Não. É colocar, falar assim, olha, eu fiz o imposto de renda direitinho, eu declarei o imposto, a DAS tá paga, não é isso? Uma coisa bacana, que monitora a sua contabilidade, tem um relacionamento bom com o seu contador, e aí todo mundo sempre me liga, quando me liga, me pergunta, a primeira coisa, eles querem saber do Pronamp. É o sonho de consumo. É porque o Pronamp, o juro é barato, mas a galera não tem acesso a isso. Por quê? Quê? Né? Documentar o errado. E aí, o mais simples que é você fazer o informe do seu faturamento do período anterior, dos 12 meses anteriores. Confere com o seu contador se foi feito o informe, a declaração dentro do sistema da Receita Federal. Se foi feito da forma correta. Eu quero que seja liberado o Pronamp no Banco Bradesco. Você precisa acessar o ECAC e habilitar com a sua senha lá do portal da Receita a visualização pelo Bradesco. Você precisa garantir que seus informes estejam os 12 meses feitos da forma correta? Está com a sua CND em dia? Como que está a sua parte fiscal? Está pagando em dia? Você acompanha se está sendo declarado as coisas da forma correta? Porque se eu quero usar uma linha subsidiada, eu preciso ter um controle rígido dos meus impostos, das minhas certidões. E dos seus gastos também, né? Dos seus gastos também, porque o banco vai avaliar assim, poxa... Capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento. Pô, aí o cara fala assim, eu faturo 150 mil, quero 1 milhão. Tá, beleza. Até pode caber? Pode, mas, você tá tomado no banco? Não tá? Você tá tomado no mercado? Você já tem um histórico de pagamentos. Então, são várias curvas. Então, o lance é... E aí tem um ponto importante. Por que
a minha figura e a figura do personal banker, do gerente, o especialista de crédito agora fica muito mais necessária. Nós tivemos um movimento interessante há 10 anos atrás com a entrada da XP Investimentos no mercado. Perfeito. E até no primeiro momento eles sentavam o pau nos gerentes, falava mal, lembra? O Itaú Sim. foi lá, comprou, caiu a boca deles. Sim. Por quê? Nós temos que sim ter a figura do gerente para fazer o gerenciamento, mas se eu preciso falar de investimentos, e muitas vezes por conta da necessidade de entrega das metas e resultados, o cara da rede, eu digo da agência ali, Da agência. ele precisa entregar o resultado para o acionista. E aí ele vai trabalhar em cima do interesse do banco. E você vai pedir um crédito pro cara, o cara quer te vender um seguro junto, né? Vai vender o CAP, né? Faz aí a capitalização o cara quer fazer assim. um CDB, capitalização nunca foi investimento. Lembra que o pessoal da XP zoava, né? Que o gerente vendia a capitalização, Sim. faz um pique, né? E acabou com a... Pagamento único, né? CAP pagamento único japonês. Falei, Isso. pô, que E tinha aquela propaganda do Raul Gil lá do Banco Real com aquele... Sim. Braçar, lembra? Sim. E aí a gente colocava o pessoal, liga, Raul Gil falou. Vai. Isso daí. Raul Gil acabou de anunciar no domingo lá, não sei o que, agora vamos liga. Vamos comprar. Então, isso acabou desvirtuando, a figura do gerente ficou um pouco prostituída nessa época, e aí surgiu quem no mercado? XP Investimentos. Hoje, quando você vai falar de uma aplicação em renda fixa, renda variável, qualquer tipo de investimento, quem você lembra? Do XP. XP e todos os corretores rico, né? Surgiu várias bandeiras aí de empresas maravilhosas que cuidam do gerenciamento da sua carteira de investimentos. E o que nós estamos vivendo agora? Digitalização, a entrada dos bancos digitais, o Open Banking, e nós temos o quê? Um algoritmo cuidando de liberar crédito para você. É isso. Só que aí, esse crédito não é suficiente porque a máquina vai ter alguns... Igual que vocês falam lá do algoritmo do Mercado Livre, é a mesma coisa. E aí eu preciso ter quem? Um especialista de crédito para fazer a avaliação correta para você. Avaliação correta, a estruturação para operações mais estruturadas. A bem da verdade, então, você é minha gerente, o que eu sempre falo, porque você briga por mim, não é isso, Gabi? Quando eu passo a minha ficha lá, os trocentos mil bancos, eu falo assim, eu quero a ficha do Volney, eu quero... E aí você vai fazer essa avaliação para mim, não é isso? Sim, esse banco aqui... esse banco tá mais casado com essa garantia. Aí, voltando no assunto da taxa que a gente estava falando, que o pessoal simplesmente pergunta só taxa. O crédito bem feito, um crédito bem dado, ele é o alinhamento da taxa, do prazo e o do valor. Porque eu posso te dar a melhor taxa do mundo, mas se a prestação for muito alta e não se enquadrar no seu... Você se ferrou. Você se ferrou. E se o valor for insuficiente? Curto, e se o valor for insuficiente, também não te ajuda. Se ferrou. Então, não é só, qual que é a taxa, Gabriela? Tá, tudo bem. A gente precisa saber se a parcela cabe no teu orçamento e a quantidade do crédito que você está solicitando é suficiente. Então, quando você tem alguém que cuida disso, a gente alinha as 3 coisas. Garantias, que é algo que também a gente sofre bastante com os clientes quando a gente precisa educá-los para esse assunto. Quando você está solicitando uma garantia para o banco, os bancos não querem pegar a tua casa e levar teu carro embora. Primeiro porque é imobilizado, dá custo. Dá trabalho para eles pegar de volta, é o inferno. Só que eu trago lastro de segurança para a operação. E as pessoas ficam com medo de falar, né? Tem todo aquele tabu em cima A gente tem alguns clientes na consultoria que ficaram com medo, né, Gabi? E aí, exatamente, fala, gente, o que você tem? Passa pro nome da mãe, do vizinho, do papagaio, não é? Faz uma blindagem. Existe o momento da blindagem patrimonial, ela não está errada, mas depende do seu momento. Cada um tem um momento diferente, né? Isso, se eu estou precisando fomentar recursos, eu preciso mostrar capacidade para o banco, né? Que aí são os 6C do crédito. Que um deles é a capacidade de pagamento, caráter, se eu vou conseguir honrar, colateral, existem todas essas coisas. E é aí que é o meu trabalho. Então, a gente pergunta justamente por quê. Quando eu atribuo uma garantia, eu consigo fazer uma negociação melhor da taxa. E aí é onde vem o negócio da taxa, né? A taxa é só depois de tudo isso daí, né? É. A galera pergunta a taxa logo no começo, mas não é. A taxa é depois de tudo isso daí, Você né? não sabe nem se você tem elegibilidade. O que é elegibilidade? Se você está elegível ao crédito. A tomar crédito. Que aí é o que a gente analisa. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Eu gosto de fazer. Desde quando a gente deu esse start, graças a Deus, tem prosperado. Deu bom pra gente, né, Gabi? Foi bom, sim. Estou muito feliz e estamos aí para agregar, né, Volney? É isso aí. Pessoal, vocês entenderam um pouco de como que é? Eu trouxe a Gabi aqui porque a Gabi é seller. A Gabi vende, ela entende as dores dos dois lados. E eu gosto sempre que a Gabi explique para quem é seller
a necessidade de ter crédito e a necessidade de pagar o crédito. Não é só ter, né? Tem que pagar. Porque o crédito faz com que você faça o seu Mercado Livre melhor, tenha estoque, tenha fôlego. E aí, você pega um crédito para pagar um crédito, você pega um crédito para pagar mais mercadoria para vender. Crédito só se pega para mercadoria. Exatamente. A gente fala sobre isso também, né? Nas nossas palestras, nas nossas coisas. A gente fala que, se você pegar crédito para pagar o empréstimo que você tomou, você quebrou. Você já está quebrado. Já está errado. Então, se você tomou crédito e vai pegar outro crédito para pagar o teu problema anterior, você está errado. Você vai pagar a tarifa de novo, vai pagar Não, imposto você quebrou, de novo. é porque você está quebrado. E aí, nesse caso, o que é melhor fazer? Para tudo, freia, readequa. Ou, exemplo, eu tô tomado com o meu fornecedor. Fornecedor, a gente sempre negocia. Faz a negociação com extensão de prazo. E como que eu faço essa defesa? Uma vez, alguns meses atrás, eu recebi um contato de um seller de um segmento que sofre com bastante sazonalidade no início do ano. E ele entrou no oba-oba do representante comercial. Que é o representante tuxa produto para bater a meta dele. Sim. Ele tirou do galpão dele e colocou no seu. Sim. E aí, se você não fez uma análise correta do seu produto, ele sai do galpão do fornecedor, entrou fica estocado seu. Lá. O tempo de estoque é dinheiro parado, Perfeito. Dinheiro que parou de circular, e o seu boleto venceu, e o seu fornecedor vai te cobrar. Sim. Se você não pagar, ele vai te protestar. Sim. Então, o que vocês aprendem em relação à questão da análise bem feita de um produto que tenha demanda, que seja um cauda longa, que venda o ano inteiro, que venda por sazonalidade, você tendo o seu histórico do seu tempo de estoque, o tempo de compra, você tem domínio das suas compras. É isso. Quando você entra no oba-oba da validação do produto que o Cabra lá colocou no Instagram, um produto que está vendendo pra caramba, e vai todo mundo compra, ele vai afogar ali num lugar, estourou na sua mão. Aí o rapaz estava desesperado a respeito disso, porque ele tinha todo esse monte de produto ali estocado, contas vencendo, bebê para nascer. O que eu faço agora? E aí, evidentemente, que se o seu fornecedor te protestar, ferrou tudo. Você não vai conseguir crédito no banco. Sim. Eu não trabalho com crédito para negativados. Sim, não tem como, né? E eu fiquei morrendo de dó. Eu falei assim, o que a gente vai fazer? Meu amigo, vamos fazer o seguinte. Você sabe acompanhar suas métricas dos seus canais. Sim, Gabi. Como que foi o seu mês de outubro, novembro, dezembro, tá? Os seus meses de pico? Nossa, eu vendi pra caramba. Tive resultados. E aí as pessoas se empolgam, né? Sim. Vai e compra mais num período que não era para comprar. Não sobre trabalhar corretamente as suas informações. Mas vendeu, não vendeu? Vendi. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Contra números. Não há argumentos. Ok. Você vai sentar. Você vai pegar seu histórico de vendas do ano anterior. Nesses fornecedores em que você fez a compra. Você atrasou com eles? Não, Gabi, paguei antecipado. E aí, você vai sentar e aqui, ó. Adequa para mim aqui, senão... Adequação de prazo. Você quer que eu vendo para você no próximo período? Eu sou um cliente interessante para vocês. O meu volume de vendas, porque se você não comprar também, ele vai se ferrar. Sim. E você vai adequar o prazo. E aí você vai começar a aprender a também lidar com o seu representante comercial, para você que comanda a negociação, não ele. E aí você entende esse ponto de quando é a hora de comprar e não é. Aí sentou com esses números, conseguiu. Porque se ele não tirar seu protesto, vai virar uma bola de neve, você não vai comprar mais dele, você quebrou. E você precisa ser firme em relação a isso. Um outro ponto que às vezes a gente pega muito é o seller comprou demais e aí ele quer o crédito para apagar o incêndio daquelas compras erradas. É a mesma coisa, você vai esperar vencer para depois chamar no peito, vai na fábrica, senta aqui. Vai no fornecedor, devolve o estoque excedente, negocia com ele, fala assim que precisa de mais prazo. Não deixa a água bater na bunda, né? Não, exatamente, e as pessoas ficam com medo. É aquela vergonha que tem aquele cultural que a gente tem, vou ficar com o meu nome sujo. Então, a negociação, quando você é empresário, você precisa se antecipar às crises, né? E uma que eu pego muito, que eu achei bacana de comentar aqui, é essa. Então, às vezes, a pessoa ela vai no oba-oba do segmento. E acaba se ferrando. Acaba se ferrando e não considera essas variáveis relacionadas à demanda do produto. Mas se você consegue se antecipar, você domina a negociação. É isso aí. Gabizinha, nosso tempo está estourando aqui. Eu queria te agradecer muito. Para você que está precisando crédito, precisando de informações, para você que é seller,
que tá junto com a gente, que segue o Volney Digital. Eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui na descrição, os dados para você procurar a Gabi, né, Gabi? Sim. Então, assim, para aqueles que precisam de crédito, que precisam de informações relevantes e que se adequem, né? Então, rapidinho, checklist básico, só pra galera não ficar enchendo o saco de besteira. Nome limpo, né, Gabi? Isso, exatamente. Em dia com as suas obrigações financeiras, Tá. sem atrasos. Nome limpo. O que mais? 2 anos de empresa. 2 anos no mínimo de empresa, que são 24 meses de informes bancários, 90 dias dos seus extratos bancários de movimentação, impostos de renda e comprovantes comuns de residência. Mas pode entrar em contato comigo nesse telefone que você vai colocar, que eu passo o checklist, a gente faz um diagnóstico gratuito, avalia a condição, assim, eu não estou mais nessa pilha de vender qualquer coisa no sentido de, eu preciso bater uma meta. A gente vai entender o seu momento, a sua necessidade, se você está no ponto de crédito. E aí, a partir daí, eu apresento as opções. É isso, gente. Então, Gabi, muito obrigado. Obrigado por colocar as ideias para as pessoas, para os sellers, né? Seller, saiba que não tá tudo perdido. Tem gente do lado de lá também que tá lutando do nosso lado. A Gabi é uma delas, né? A Gabi conseguiu até operações para você que é seller do Mercado Livre, em operações de crédito, com crédito da maquininha, né, Gabi? Gente, essa daí foi inédita, porque agora com a mudança do Mercado Pago como banco, nós temos a possibilidade de ir na CIP, que a CIP é um órgão que faz todo o controle dos recebíveis de cartão. E surgiu para a gente a oportunidade de utilizar como garantia os recebíveis das vendas no Mercado Pago, Livre. do Mercado Livre. Então, assim, é uma operação que nós já fizemos num banco que é parceiro nosso. Quem quiser saber qual é o banco, me chama. Não, vai estar aqui. Não vou contar qual é o banco. Não, mas não é isso. O que eu quero dizer, assim, pro seller é que tem jeito. Tem jeito. Mas, não espera a água bater na bunda, não espera sujar o nome, não espera. Se você tiver a noção de que tá indo pro brejo, que tá indo errado, chama a gente vai tentar dar uma ajuda, não é isso, Gabi? Isso aí, tô aqui. É isso. Gabizinha, obrigado, viu? De nada, obrigado por estar aqui. Agradeço aí pela Ai, minha lindona. Aê. Valeu. E, pessoal, continua acompanhando a gente aí. Gabi, obrigado pra galera aqui, sua câmera é essa. É isso aí, pessoal. Agradeço aí ao Volney pela oportunidade. Convido vocês para me seguirem também. Posso fazer um... Claro que sim! O Volney vai deixar aí o meu Instagram. A gente aí cada vez mais vem trazendo conteúdos aí relacionados a crédito, relacionados a informações úteis para a gente prosperar nos nossos negócios, né? Obrigada, Volney, pela oportunidade. Tamo junto. Gabizinha, muito obrigado. E a você que acompanhou a gente, mais um vídeo aí no podcast do Volney, no Volney Digital. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e... Bora!